Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que é novo aqui, meu nome é Clara. No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês alguns micro hábitos que eu incorporei na minha vida e que fizeram uma baita diferença ao longo do tempo. Essa é a beleza, né, dos micro hábitos, que são coisas minúsculas que a gente faz, mas em bastante tempo ele tem esse impacto gigantesco na nossa vida. Então, antes de mais nada, eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Vamos lá. John Maxwell disse: "Eu posso prever o seu sucesso a longo prazo se você me mostrar seus hábitos diários." Jordan Peterson, um dos intelectuais que eu mais admiro, disse recentemente em um podcast: "Your life isn't margaritas on a beach in Jamaica. That happens now and then. Those are exceptions. Your life is how your wife greets you at the door when you come home every day. Because that's like 10 minutes a day. Your life is how you treat each other over the breakfast table. Because that's an hour and a half or an hour every single day. You get those mundane things right, those things you do every day. You concentrate on them and you make them pristine. It's like you got 80% of your life put together. These little things that are right in front of us, they're not little. That's the first thing. They are not little, and they're hard to set right. And if you set them right, it has a rippling effect, and fast too. Way faster than people think. Outro problema que eu vejo também, além das pessoas levarem, né, acharem que essas coisas pequenas são triviais, é a necessidade da recompensa imediata. Né? A gente vive num mundo extremamente imediatista. No livro O Poder do Hábito, tem uma pesquisa muito legal que eles fizeram com crianças de 4 anos. Os pesquisadores levaram as crianças para dentro de uma sala e mostraram para elas uma série de guloseimas, incluindo marshmallows, e fizeram uma oferta. Vocês podem comer um marshmallow imediatamente ou, se esperarem alguns minutos, podem comer 2 marshmallows. Somente cerca de 30% das crianças conseguiram controlar os impulsos, né, e atrasar a gratificação. E aí eles comeram 2 marshmallows quando o pesquisador voltou 15 minutos depois. Isso parece uma coisa pequena, né, uma coisa minúscula. Só que essas crianças de 4 anos se tornaram adultos, adolescentes. E quando eles estavam na fase da adolescência, os pesquisadores localizaram essas mesmas crianças. E vocês não têm noção da diferença que deu dessas crianças que conseguiram se controlar para as outras. Elas tiveram uma diferença na pontuação do SAT, né, que é como se fosse um Enem pra gente, de 210 pontos, tá? Além disso, elas usavam menos drogas e eram mais populares. Tudo indicava que se você soubesse evitar a tentação de comer um marshmallow quando estava na pré-escola, também saberia como chegar à aula pontualmente e terminar a lição de casa quando ficasse mais velho. E ainda como fazer amigos e resistir à pressão dos colegas. Era como se as crianças que ignoravam os marshmallows tivessem a capacidade autorregulatória que lhes proporcionassem uma vantagem ao longo de toda a vida. Ah, tá, Clara, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, gente, é que se você focar em pequenas coisas da sua vida constantemente, né, tendo o longo prazo em mente, você vai colher resultados inevitavelmente, não tem como dar errado. Se você se exercitar 10 minutos por dia e todo dia, em 1 ano, você vai ser uma pessoa mais saudável, né? Se você ler 10 minutos por dia, no final de 1 ano, você inevitavelmente vai ser uma pessoa mais inteligente. No livro O Segredo da Mente Milionária, o autor também fala sobre isso. Ele diz: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. E eu vou mais além. Na Bíblia, tem ali pra gente escrito sobre a lei da semeadura, né? O que você plantar, você vai colher, tá? Então, eu acredito muito que esses micro hábitos, essas coisas que a gente vai introduzindo no nosso dia a dia, a longo prazo vão dar bons frutos. E é por isso que eu tô tão apaixonada por esse assunto e por isso que eu quero dividir esse assunto com vocês hoje. Lembrando que são micro hábitos, tá? Essas coisas foram incorporadas na minha vida de maneira gradual e lenta. Eu não acredito em mudanças repentinas, em abraçar o mundo e querer colocar 15 mil planos para você fazer de uma vez, porque isso não vai te ajudar, né, ao longo prazo, não vai te dar aquela consistência que você precisa. Bom, então vamos começar. O primeiro micro hábito que eu comecei a incorporar na minha vida foi colocar as minhas roupas de academia visivelmente para mim aqui na sala, no rack, né, em algum lugar visível que eu pudesse estar entrando em contato com ela. Por quê? Meu objetivo era malhar, era me exercitar. Só que eu via que sempre a roupa era uma desculpa. Porque, ou eu tava com pijama, ou eu não me troquei, ou a roupa tava lá dentro enquanto o bebê dorme e eu não consigo pegar, né? Então eu via que essa era uma desculpa que eu sempre me dava, né? É importante a gente identificar esses gatilhos, né? Essas desculpas que a gente dá pra si mesmo, né? E quando eu comecei a colocar a minha roupa aqui fora, comecei a colocar ela num lugar visível, eu fico muito mais propensa a fazer o exercício, porque já tá aqui. Então é só eu ligar o vídeo e começar a fazer, tá? Outra coisa interessante também que
pra mim funcionou muito nesse quesito de malhar foi malhar em casa, né? Eu sempre dava desculpa de que não dava pra ir na academia, de que eu não conseguia descer porque o bebê tá dormindo ou porque eu tinha coisa pra fazer. Então agora eu não dou mais essa desculpa, né? Eu incorporei os treinos em casa, então eu tenho um aplicativo, né? Eu tenho um treinador, então ele coloca os treinos lá pra mim, eu faço, né, aqui em casa. Então eu diminuí a chance de eu dar desculpas pra fazer essas coisas. Segunda coisa, gente, é leitura. Eu sempre gostei muito de ler, né? Mas eu comecei lendo ficção, né? Então essa era a minha pegada. Eu gostava muito de livros de ficção, de histórias, Game of Thrones, eu gostava muito. Porém, teve uma fase, né? Logo depois dessa primeira fase, eu comecei a ler livros de autoajuda, que foi uma época muito produtiva na minha vida, né? Então tem vários livros aí que eu posso indicar pra vocês que me ajudaram a ser uma pessoa melhor, né? Pensar de uma maneira diferente do que a sociedade leva a gente pra pensar. E isso é muito difícil, né? A gente ir contra a corrente, porque a gente vive num mundo podre, né? Tá podre, cada vez mais podre. Então você conseguir ler pra mim é tipo um escape, sabe? É como se fosse uma boa influência na minha vida. Então quando você lê, né, a história ou tudo que aquele autor pôs ali, né, a alma dele tá naquele livro, eu acho que coloca outros pontos de vista de uma época talvez que não era tão difíceis as coisas, né? Mas enfim, essa época me ajudou muito, eu li bastante autoajuda, mas agora, recentemente, quando eu estava grávida, eu voltei pro universo fantasia e foi uma delícia, né? Eu passei minha gravidez inteira lendo um livro atrás do outro e foi muito gostoso. Porém, quando o bebê nasceu, começou a ficar cada vez mais difícil, né, de ler, né? Então, o que eu faço? Audiolivros. Esse é mais tranquilo, porque enquanto você lava uma louça, você consegue ouvir, né, um livro, ou um aplicativo, né, que seria no caso o aplicativo da Bíblia que eu tenho, ele tem uma função de áudio, né, então eu consigo ouvir, né, a leitura ou o devocional do dia, sem ter que necessariamente sentar para ler. Então isso me ajuda muito a manter esse hábito. Se vocês quiserem saber mais, eu já gravei um vídeo sobre como ler mais e melhor, vou deixar ele linkado aqui para vocês, mas eu acho que o segredo é, primeiro, achar uma coisa que você gosta, né? E segundo, adaptar, né? Se adaptar à sua realidade. Para mim, sentar e ler um livro, uma cópia física de um livro, tá muito difícil. Mas não é por isso que eu preciso abandonar meu hábito, né? Eu posso muito bem ouvir alguém ler o livro para mim. A terceira coisa é rastrear os seus hábitos. Eu já falei sobre isso também com vocês, né? Mas esse é um hábito que me ajuda a cumprir meus hábitos, né? Então, sabe quando você tá com aqueles 5 minutos que você não sabe o que fazer? Que você fala assim, vou pegar o Instagram, vou pegar o celular, vou dar uma olhada no celular? É nesse momento que eu me viro pra minha lista. Será que eu fiz do que eu tinha para fazer hoje? Será que eu cumpri, né, o que eu me propus a fazer? Aqui, obviamente, você pode usar, né, tanto papel quanto online, se você preferir, né? Tenho tarefas lá no celular, né, no iPhone. Mas se você gosta de papel, também é super legal. Meu marido é fã de papel, já mostrei para vocês, né, que ele tem os hábitos dele rastreado no tiquezinho. Então, eu acho que esse é um hábito extremamente saudável para me manter me manter no caminho, sabe? O último micro hábito que eu incorporei foi a arrumação diária. Esse é um hábito que eu realmente não dava muita importância, que eu achava que não tinha muito a ver, mas quanto mais eu fui lendo a respeito do quanto o seu espaço diz a respeito de você e da sua mente, eu comecei a ver o quão importante é a gente ter um espaço limpo e organizado. E não, eu não tô falando de fazer faxina todo dia, aquela faxina pesada, eu tô falando sobre organização. É você organizar uma gaveta, é você tirar as coisas de cima do seu rack, por exemplo, ou você guardar uma louça, deixar a pia limpa. São essas pequenas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia para manter a nossa casa em ordem, que ajudam, por incrível que pareça, ajuda você a manter a sua mente em ordem. E além de tudo, esse é um hábito que te oferece a gratificação imediata, né? Assim que você faz, você já se sente bem, você já tem aquela recompensa de ter um lugar organizado. Fora que, além disso, tem vários benefícios atrelados, tá? Se vocês quiserem, é só digitar no Google que vocês vão achar um monte de artigos falando sobre isso. Mas, no geral, deixa a sua casa mais limpa, ou seja, você fica menos doente, porque tem menos poeira, menos germe, menos pó, diminui o estresse e a ansiedade, te mantém ativo, aumenta a sua produtividade. Além de ser tipo um exercício, né? Porque você fica nesse abaixa, levanta e pega e vai e guarda, né? Acaba queimando umas calorias aí. E é engraçado, né? Mas além do espaço físico, a bagunça, ela também ocupa um espaço mental, sabe? Na sua cabeça. Então, faça o teste.
tá? Coloca aí um hábito de 15 minutos de organização diária, que você vai só dar uma organizada nas coisas e ver como você se sente. Eu garanto que vai fazer a diferença. Então é isso. Eu espero mesmo que esse vídeo te ajude e te inspire a criar micro hábitos, pequenas mudanças na sua vida que em um ano vão fazer uma baita de uma diferença, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário aqui embaixo, que é muito importante pro YouTube entender que esse vídeo é relevante, ok? E é isso. Vejo vocês no próximo. Tchau!